Para se associar na SBNPP, é as regras deles, tá? Eles têm regras. E sim, eles têm regras. Se você não tiver estágio, eu acho que você não pode se associar. Mas não tem nada a ver com atuar com neuropsicopedagogia. Por quê? Porque quando se fala de estágio, você está falando da tua formação. E quem regula a tua formação para dizer se o teu certificado é válido ou não é o MEC, tá? Então, o MEC, ele não obriga estágio para nenhum curso de pós-graduação. Não é obrigatório, tá? O que acontece? A SBNPP, como eu falei, é um órgão. Não é um órgão, na verdade, ela é uma sociedade, ela é uma associação. E ela tem as regras dela para quem for se associar. Então, você não precisa ser associado para atender com neuropsicopedagogia, tá? Não existe nenhuma norma, nenhuma legislação, nenhuma base legal dentro, né, da lei brasileira, né, da nossa Constituição, dentro das nossas legislações, que exige que você vá se associar. Sim, ó, a tia Carol tá falando assim, eu me associei como estudante porque estou na Sensupeg. Sim, porque a Sensupeg é quem criou a SBNPP, então a SBNPP é da Sensupeg. Tanto que você vê lá que os dirigentes da SBNPP são professores e donos e diretores da Sensupeg, tá bom? Então, a Sensupeg com a SBNPP, elas são do mesmo grupo, tá? Do mesmo grupo. E não é obrigatório ninguém se associar para atuar com neuropsicopedagogia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso NeuroPP Responde de hoje. Mais um dia aí de colocar a neuropsicopedagogia em movimento, em ação. Primeira pergunta, Neuropsi Maria Galvão. A SBNPP não é o Conselho de Neuropsicopedagogia? Não, não é, tá? É Sociedade S, Sociedade B Brasileira, NPP Brasileira de Neuropsicopedagogia. Então, a Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, ela é uma associação de profissionais da neuropsicopedagogia. Ela não é um conselho, tá? Conselho profissional é um órgão federativo, tá? A sociedade, ela é uma instituição privada, tá? Ela faz parte ali de um grupo privado, de uma associação, né? Ela tem ali um CNPJ, ela tem ali dirigentes, né? Embora ela seja aí um critério de associação, de sociedade, ela não é um órgão federal responsável. Então, o que uma sociedade faz? Ela reúne profissionais para um fim. Na verdade, ela reúne pessoas para um fim, né? Poderia ser a Sociedade Brasileira de Literatura, enfim, é uma sociedade, uma junção de pessoas que se associam e estão ali para fomentar, para falar, para conhecer sobre algum tema. Tá? Então, a Sociedade Brasileira, ela é uma espécie de associação, tá bom? Associação. E ela tem relação com a neuropsicopedagogia, não com o profissional, tá? A associação para profissionais, então, por exemplo, quando você fala a Sociedade da Neuropsicopedagogia, qualquer pessoa que tem interesse em entender da neuropsicopedagogia pode se associar. Quando você fala em profissionais, né, que é exclusivo para profissionais, aí você está falando de sindicato, né, sindicato profissional. A gente também não tem sindicato da neuropsicopedagogia. E quando a gente fala em conselho, a gente está falando num órgão federal que está sob ali o Ministério do Trabalho. Então, quem regula esse órgão federal é o Ministério do Trabalho, que é um ministério dentro do país, e para criar um órgão, um conselho federal, né, que vai ter aí os seus conselhos regionais, esse conselho federal, ele precisa ter uma lei regulamentada pelo Congresso Nacional, e a gente não tem. Então, o único órgão que é capaz de fiscalizar, regulamentar, né, uma profissão é um conselho federal profissional e tem que passar por uma legislação lá no Congresso Nacional. A neuropsicopedagogia não tem, tá bom? Então, a gente não tem conselho da neuropsicopedagogia. Vamos lá. Sonil de Souza. Bom dia, posso atender meus sobrinhos? Não.
Existe, assim, uma questão ética, principalmente na área da saúde, onde a gente não pode atender os nossos parentes, porque existe um conflito de vínculo. Então, a gente tem que ser objetivo, a gente tem que ter um olhar, né, técnico, tá? Neuropsicopedagógico e técnico. Então, não é recomendado atender nem pessoas da nossa família, né, nem amigos muito próximos que já têm um outro vínculo com a gente, né, nem professor atender o aluno, mas em alguns casos aí você pode atender, um professor pode atender um aluno, mas no caso de sobrinhos não é o recomendado. Algumas DRPPs estão falando que se não tiver estágio você não pode se associar. Ó, para se associar na SBNPP é as regras deles, tá? Eles têm regras. E sim, eles têm regras, se você não tiver estágio, eu acho que você não pode se associar. Mas não tem nada a ver com atuar com neuropsicopedagogia. Por quê? Porque quando se fala de estágio, você está falando da tua formação. E quem regula a tua formação para dizer se o teu certificado é válido ou não é o MEC. Tá? Então, o MEC, ele não obriga estágio para nenhum curso de pós-graduação. Não é obrigatório, tá? O que acontece? A SBNPP, como eu falei, é um órgão. Não é um órgão, na verdade. Ela é uma sociedade, ela é uma associação. E ela tem as regras dela para quem for se associar. Então, você não precisa ser associado para atender com neuropsicopedagogia. Tá? Não existe nenhuma norma, nenhuma legislação, nenhuma base legal dentro, né, da lei brasileira, né, da nossa Constituição, dentro das nossas legislações, que exige que você vá se associar. Sim, ó, a tia Carol tá falando assim, eu me associei como estudante porque estou na Sensupeg. Sim, porque a Sensupeg é quem criou a SBNPP, então a SBNPP é da Sensupeg. Tanto que você vê lá que os dirigentes da SBNPP são professores e donos e diretores da Sensupeg, tá bom? Então, a Sensupeg com a SBNPP, elas são da mesmo grupo, tá? Do mesmo grupo. E não é obrigatório ninguém se associar para atuar com neuropsicopedagogia. Ó, tanto que pode associar a estudante, que não é profissional. E quando se fala em conselho profissional, né? Por exemplo, um médico, para ele ter um CRM, ele não pode ser só um estudante, né? Ele tem que já ter formação em medicina e ele tá fazendo a residência médica. Daí ele vai ter o seu CRM, tá bom? Vamos lá, outra dúvida. Karen, para aplicar os testes, eu preciso do registro dele, cubo de Corsi? Não, você só precisa saber todo o padrão de normativa de aplicação, de correção e de análise. Mas o cubo de Corsi não tem licença, tá bom? Vamos lá. Existe algum site oficial onde podemos ver quais testes podemos usar? Algumas pessoas estão vendendo hoje em dia, mas eu gostaria de saber quais podemos usar e quais não. Não existe nenhum site, né, da neuropsicopedagogia especificamente. Você pode utilizar lá a busca no Satepsi, que é um site da psicologia que mostra instrumentos não restritos a psicólogos, mas não necessariamente são os instrumentos que a neuropsicopedagogia pode usar. Para você descobrir quais são, você precisa conhecer a base neuropsicopedagógica. Então, tem que estar embasado na psicologia cognitiva, a construção e a normativa daquele instrumento. Então, a gente não tem nenhum site aí que diga quais instrumentos a gente pode utilizar, tá bom? Por isso que no meu método eu faço um compilado, uma lista de vários instrumentos que o neuropsicopedagogo pode usar, e aí eu passo para os meus alunos. Babi Marcelli, qual pós-graduação devo me especializar para atuar nas clínicas? Então, assim, se você vai fazer um atendimento neuropsicopedagógico, você precisa fazer uma pós em neuropsicopedagogia, independente o que venha de ênfase, mas se você quer atuar com certeza de forma clínica, individual, você vai fazer uma neuropsicopedagogia clínica, tá? Ou neuropsicopedagogia somente. Não tem problema nenhum, mas tem que ser uma pós em neuropsicopedagogia. Se quiser mais informações, aqui no Instituto a gente tem uma pós em neuropsicopedagogia clínica e institucional. Quais instrumentos você indica para iniciante? Depende muito. Deixa eu ver quem perguntou aqui. Foi quais instrumentos? Gabriela S. Vanderlei, quais instrumentos você indica para iniciantes? Então, assim, pessoal,
Depende muito, eu não indico instrumento X ou Y, porque vai depender do teu público-alvo e do protocolo que você vai utilizar, se você vai atender de maneira individualizada ou coletiva, tá? Mas assim, instrumentos que eu gosto, independente do público-alvo, independente se você vai atender individual ou coletivo. Eu gosto bastante de instrumentos que a torre, instrumentos que são coringas ali, por exemplo, a torre de Hanoi, que eu posso usar tanto para um processo de avaliação quanto para um processo de intervenção. Eu gosto de utilizar instrumentos de estimulação cognitiva, como jogos, né, que tenham ali uma capacidade lúdica para o meu processo de intervenção. Então eu uso muito jogo da memória, dominó, eu crio, né, temáticos, eu desenvolvo de maneira temática, né, joguinhos de carta, aparelhamentos, então tudo que eu possa utilizar especificamente para o meu paciente ou para aquela faixa etária. Às vezes não tem, às vezes você tem uma ideia lá de trabalhar com o teu paciente e não existe aquele material, às vezes é um material muito caro, eu produzo, tá? Na intervenção. Quando que a gente não deve produzir instrumentos? Na avaliação. Porque a avaliação ela tem que ser utilizada por instrumentos padronizados, tá? Mas na intervenção a gente pode criar, e eu crio muitos tipos de jogos da memória, jogo de dominó, por exemplo. Na live de sexta-feira, nem sei se está disponível ainda, gente. Talvez fique disponível só para quem está inscrito, tá? Mas eu acho que não está mais disponível. Mas nas lives de sexta-feira, por exemplo, eu dei um monte de sugestão de instrumento de intervenção. E mostrei, inclusive, um jogo que eu fiz, que é um jogo da memória, que eu fiz com a música Aquarela, de Toquinho. Então, um jogo da memória. Mas você pode usar ele para várias coisas. Você pode usar para memória. A memória é tipo de jogo da memória, de ter duas peças iguais. Você pode usar para trabalhar memória de trabalho, repertório linguístico, sequência lógica. Então eu dei todas essas orientações na live de sexta-feira. Não sei se está disponível, mas a gente vai disponibilizar para os inscritos na jornada. Então se você está inscrito na jornada, você vai receber aí no grupo do WhatsApp, né? A gente está fazendo ali um Carinflix, como chama, gente? Dê um nome aí para vocês maratonarem meus vídeos, Netflix, porque tem o Netflix, né? A gente podia fazer um Carinflix ou um Karen Mais, né? Karen, como podia ser, gente? Dá um nome aí, dá um nome. Sou neuropsicopedagoga e institucional e psicopedagoga clínica institucional. Como colocar no cartão de visita? Você pode colocar que você é neuropsicopedagoga e psicopedagoga, como você quiser. Não precisa nem colocar clínica institucional, tá? Porque vai ficar muito grande. Mas coloca assim, neuropsicopedagoga e psicopedagoga, não tem problema nenhum, tá bom? Elaine, tá? Elaine Landowski. Vamos lá. Espaço Neuroaprender. Bom dia, nós podemos fazer avaliação com pacientes com suspeita de altas habilidades? A gente pode fazer avaliação para trabalhar a intervenção neuropsicopedagógica, que o nosso objetivo não é avaliar nem dar diagnóstico, tá? Nesse sentido, né? Fazer uma avaliação de um transtorno, né? Dar um diagnóstico de um transtorno. É fazer uma avaliação para intervenção, para auxiliar o sujeito. Mas, então a gente pode fazer de altas habilidades sem problemas. Só que se é suspeita de altas habilidades e é para fazer um diagnóstico, tem que caminhar para um neuropsicólogo, porque é somente ele que vai poder aplicar os testes corretos de avaliação de inteligência, tanto inteligências múltiplas quanto de QI. Tá bom? Maria Galvão. Karen, como funciona o seu método? Fiquei interessada. Gente, o meu método, ele é um programa, tá? Um passo a passo para quem deseja começar os seus atendimentos em neuropsicopedagogia, mas não só isso, tá? Para quem deseja construir essa tua carreira de maneira como referência, né? De maneira a se tornar uma autoridade. Então a gente tem um passo a passo ali do protocolo, do posicionamento, da prática neuropsicopedagógica, porque não basta só você saber qual é o protocolo, você tem que saber como colocar tudo isso em prática, né? Então a gente tem ali protocolo, a gente tem posicionamento, prática, planejamento, tá? Então eu ensino todo passo a passo mesmo para você construir essa autoridade. Para quem está começando do zero, como funciona o teu método? Dessa forma, tá? Você vai fazer um passo a passo, ali dentro tem uma trilha a ser seguida e cada passo que você dá, você vai construindo uma base ali para o seu conhecimento e para você se tornar referência. Então eu ensino desde a parte de protocolos,
né, da neuropsicopedagogia. Eu ensino desde a parte prática mesmo, de como você estar na prática, no consultório, no atendimento, no dia a dia da avaliação, no dia a dia da intervenção, e também ensino toda a parte de empreender em neuropsicopedagogia, posicionamento, né, como se colocar ali para conquistar clientes. Então tudo isso, se tornar uma autoridade na sua região, uma referência, tudo isso eu ensino passo a passo no método, tá bom? E ainda a gente tem bônus, que é um bônus que eu dou para vocês de presente, tá? Mentorias comigo, ao vivo, para tirar dúvidas. Vamos lá, em grupo. Mídia, prof querida, você sugere algum livro, autores sobre psicologia cognitiva? Sim, inclusive tá lá no método o que eu sugiro, tá? Sobre a psicologia cognitiva eu gosto bastante de trabalhar ali com os livros que falam, é um livro do Leandro Malloy Diniz, tá? Que ele vai falar dos processos psicológicos básicos, da avaliação neuropsicológica, e também a parte do desenvolvimento humano, que é psicologia cognitiva também, que é o livro Piaget, Vygotsky e Vallon, Teorias Psicogenéticas em Discussão. Mas tá lá no método, depois você procura lá que eu deixo as referências para você, tá bom? Neurobras. Bom dia, Karen. Quais testes de avaliação institucional? Você falou sobre o IAR. Não se faz avaliação no institucional. A gente faz uma triagem. O IAR, ele é um pré-requisito para alfabetização. Então, se você vai trabalhar com o desenvolvimento da alfabetização e quer fazer uma triagem geral, o IAR pode ser aplicado em grupo. Ponto. A gente não faz avaliação na neuropsicopedagogia institucional, tá? Por isso que não tem testes para você utilizar. Você vai, às vezes, fazer um nivelamento do teu grupo para melhorar o plano de intervenção. Por exemplo, entender quais são os requisitos básicos da alfabetização que a maioria dos sujeitos ali do seu grupo não conseguiram se apropriar, para você poder desenvolver essa habilidade, tá bom? Mas a gente não faz teste na neuropsicopedagogia institucional, a gente faz uma triagem. Quantos testes, Isaura Calduro? Quantos testes se faz por sessão? Depende muito do tempo da sua sessão e do tempo de aplicação de cada instrumento, tá bom? Tem instrumento que vai ser um teste, tem sessão que vão ser 5, 4, 6 instrumentos. Então depende do teu planejamento, tá bom? Seu método tem certificado mais do que isso. A gente tem certificado de extensão universitária com reconhecimento pelo MEC, tá? A gente tem o certificado de 250 horas, né, de curso livre aqui do Instituto, e aí a gente tem parceria aí com a faculdade que emite uma certificação de extensão universitária. Então, o nosso método, ele passou dentro dos critérios para ser elegível como uma extensão universitária pelo MEC, tá? Então é o único método para neuropsicopedagogos que tem certificado de extensão universitária, tá bom? Sou formada em neuropsicopedagogia, educação especial inclusiva. Posso atender qualquer pessoa? Sim, você pode atender qualquer pessoa. Você pode atender de maneira individual, você pode atender de maneira coletiva, né? O que chama de clínica institucional. Mas você pode sim, você tem a neuropsicopedagogia, você pode atender qualquer pessoa e você ainda tá com a ênfase aí na educação especial inclusiva. Prof, tem algum programa na área tecnológica que ajude na organização do atendimento NeuroPP? Olha, deve ter. Eu vou até jogar essa pergunta para os meus alunos. Porque eu nunca utilizei, então eu não sei te dizer, tá? Mas eu vou jogar essa pergunta lá na minha comunidade e aí eu venho responder aqui, porque eu não me recordo, eu mesma nunca utilizei, tá? Vamos lá. Você acha que um curso de aba pode aprimorar o nosso trabalho? Polêmica, treta. Deixa eu ver o nome da quem perguntou. Tia Shai 22. Ó, aba não faz parte da neuropsicopedagogia, tá? A aba não vai aprimorar o teu trabalho quanto neuropsicopedagoga, porque a aba faz parte da análise do comportamento aplicada, tanto que é isso que significa aba, tá? Aba, análise do comportamento, analysis, behavior,
applied, tá? Ó, aba, Analysis, Behavior, Apply. Análise do comportamento aplicada, mas na verdade em português é análise aplicada ao comportamento, que é da teoria behaviorista, tá? Que faz parte da psicologia experimental do comportamento, que é uma teoria dentro da psicologia que é oposta à psicologia cognitiva, que também é uma teoria dentro da psicologia, tá? Então, são duas teorias opostas. A gente não aplica aba, a gente não vai usar aba no nosso atendimento e a gente não vai se aprimorar dentro do atendimento neuropsicopedagógico com aba. Eu não estou falando para ninguém fazer aba, eu não estou falando para o pessoal não aplicar aba, eu não estou falando que aba não é bom, ao contrário. Eu tenho pós-graduação em aba. Eu já apliquei aba, tá? Mas são teorias diferentes, são correntes diferentes. É a mesma coisa que psicanálise, é outra área dentro da psicologia. É a mesma coisa que a psicologia social, é outra área dentro da psicologia, tá? É a mesma coisa que a psicologia adleriana, é outra área dentro da psicologia, tá? Elas, enquanto alicerce uma para outra, elas não se complementam, tá? Aliás, elas se complementam, mas elas não se apoiam, elas não são, não vai te melhorar como neuropsicopedagoga, tá bom? Se você quer fazer algo para melhorar dentro do atendimento da neuropsicopedagogia, busque nos 3 pilares ali que sustentam essa ciência, que é a neurociências, que é a psicologia cognitiva, que é a pedagogia. E aí eu te falo, né? Como melhorar teu atendimento? Neurociências, pós em neurociências, formação em neurociências e aprendizagem, neurociências e educação. Porque quanto mais você entender o sistema nervoso, como ele funciona, os processos, o que estimula, o que trava, como resgatar informações, para que serve cada estrutura, vai te ajudar no teu trabalho como neuropsicopedagoga. Se você estudar lá psicomotricidade, se você estudar funções cognitivas, se você estudar desenvolvimento humano, tudo isso vai te ajudar a melhorar na tua profissão, tá bom? Como neuropsicopedagoga. Vamos lá? Vou responder mais algumas, gente. Tia Carol, eu tenho uma pós em neuropsicopedagogia clínica e educação especial 750 horas. Já posso atender como neuro? Já pode sim. Você tá fazendo uma nova pós, Carol? Não precisa, tá? Você não precisa. Se você já tem uma pós, você já pode atender sem problemas nenhum, tá bom? Você pode atender sim, não tem problema nenhum. Vou responder mais uma dúvida aqui, ó. A caixa piagetiana pode ser confeccionada, pois o custo dela é tão elevado? Pode sim, pode ser confeccionada, não tem problema nenhum. Inclusive no método eu dou orientação de como confeccionar, tá? Kari, como fazer a organização das provas piagetianas quando você faz uso dos testes? Assim, gente, na neuropsicopedagogia a gente vai usar testes quantitativos, tá? A prova piagetiana, ela vai entrar como uma parte da abordagem qualitativa. E aí você vai escolher algumas provas e vai aplicar. Eu sei que na psicopedagogia vocês aplicam várias sessões, né, até finalizar, mas na neuropsicopedagogia não. Você vai pegar uma sessão só e vai aplicar quando houver necessidade. Ou, por exemplo, eu não tenho ali instrumento de testagem para aquela faixa etária que tem ali, tipo, 5 anos, 6 anos, 7 anos, eu vou, né, de raciocínio lógico, então eu vou testar a prova piagetiana para ver como que tá essa maturação cerebral. Mas não é um instrumento que você vai dividir um monte de sessão, você vai aplicar em uma sessão só, tá bom? E se você quiser dividir, você até pode, mas você vai dividir ela em grupos ali, sempre um pouquinho em cada sessão. Também pode, não tem problema nenhum. Mas o nosso foco aqui são os testes quantitativos. O teste Confias pode ser aplicado em crianças de 10 anos não alfabetizadas? Sim, o próprio manual do teste diz isso. Adailce, né? O próprio manual diz isso, que ele é para crianças de 4 a 6 anos ou crianças com suspeita de transtorno específico de aprendizagem ou não alfabetizados. Então, pode sim, tá bom? É antiético atender alunos? Sou professora e alguns pais têm me procurado. Olha, não é que é antiético, tá? Mas assim, você já tem um vínculo com aquela criança. Só que se não tem outra profissional que possa atender, se você tá ali disposta, tem um contraturno ali para atender, você pode atender sim, tá? Porque aluno, você já tá atendendo com um olhar profissional, tá? É diferente de
do que eu respondi antes, que era de sobrinho, né? Sobrinho daí não recomendo. Eu fiz uma live sobre triagem, tá, Neurobrans? Pode, eu não sei também se está disponível, mas vai ficar lá para os alunos que estão inscritos na jornada. Porque assim, a triagem você não vai fazer teste, tá? Você não vai fazer teste. Você vai nivelar os teus pacientes. Então, eu não recomendo testes. O IAR, sim, é um teste, mas ele é um teste de requisitos básicos da alfabetização. Então, eu vou nivelar ali para ver quais habilidades estão prejudicadas. Mas se eu for trabalhar com qualquer outra faixa etária, eu não vou utilizar o IAR, tá? Eu posso utilizar ali uma escala de desenvolvimento, eu posso utilizar uma escala para ver o comportamento ali, tipo, se tem sintomas do meu grupo, como que tá os sintomas para TDAH, os indicativos para TDAH, para TEA, para TOD, tá? Eu vou aplicar escalas muito rápidas e não vou passar tempo avaliando, porque não é o objetivo da neuropsicopedagogia institucional. Karen, sou teólogo, neuroPP, psicanalista, pedagogo, posso usar instrumentos da psicopedagogia? Você pode não no atendimento neuropsicopedagógico, né? Como você é psicanalista, a psicopedagogia e a psicanálise são duas correntes bem próximas, inclusive a psicanálise embasa a psicopedagogia, né? Então, a psicopedagogia tem ali testes projetivos que são embasados na psicanálise, então você pode usar na psicopedagogia. Na neuropsicopedagogia, não, só pode utilizar instrumentos da neuropsicopedagogia, independente da formação do profissional. Você só vai usar instrumentos que estão relacionados com a neuropsicopedagogia, tá bom? Gente, é isso. Um super beijo e até mais.